ouvir aqui a segunda parte, né? A segunda ministração acerca da família. Já estamos também agora também pelo Facebook e já estamos pelo YouTube. Essa é a segunda mensagem de 3 que nós vamos ministrar acerca da família. E vamos falar algumas coisas relevantes e importantes hoje, pontuais para o nosso casamento, para a nossa vida familiar, para a nossa vida conjugal. Então pega a Bíblia Sagrada aí na sua mão e abra comigo no livro de Efésios. Abra lá, pega aí a Bíblia Sagrada aí. Você que sempre acompanha com a sua Bíblia na mão, né? Sempre eu recomendo aqui, pega a Bíblia para acompanhar, né? Abra aí em Efésios, capítulo de número 5, lá no Novo Testamento, quase no finalzinho, você encontra o livro de Efésios. Eu vou ler o capítulo de número 5, o versículo que nós vamos ler é a partir do versículo 22, Efésios 5, acha aí, 5, a partir do versículo de número 22, achou? Diz assim a palavra de Deus, acompanha aí, ó. Eu sempre tenho falado aqui, eu falei no início da programação, o casamento, amado, ele tem alguns princípios bíblicos, que eles têm que ser seguidos, que eles têm que ser observados, que eles têm que ser praticados. Então, quando nós deixamos de seguir ou praticar os princípios que o próprio Deus estabelece, nem adianta depois da gente orar, falando, Deus abençoa, Deus restaura, Deus faz, Deus acontece. Está aqui, ó, tudo na Bíblia. Ele mesmo te dá a orientação para você seguir e você acaba não seguindo, depois quer que ele abençoe, mesmo você fazendo a coisa errada. Não é assim que funciona, não. Ele tem os princípios e esses princípios é para você seguir. Os princípios que ele estabeleceu são para ser seguidos. Então, Efésios 5, versículo 22, nós vamos aprender alguns desses princípios que diz assim, olha só. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo de número 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Estou falando para você? No casamento, amado, tem alguns princípios que o próprio Deus estabeleceu. E esses princípios, eles não estão aqui apenas para você ler. Que coisa bonitinha, que negócio legal. Não, se eles estão aqui é para você seguir. Se eles estão aqui, dado através de orientações, é para você seguir e praticar. E no casamento hoje, olha o que nós percebemos, olha o que nós entendemos e o que nós vemos hoje na maioria dos casamentos. Esses princípios básicos para você ter um casamento abençoado, para você ter um casamento feliz, esses princípios básicos, eu digo isso, essa coisa básica, amado, e muita gente não cumpre, muita gente não anda nesses princípios. Olha só como é básico. Olha só para você ver como as pessoas hoje no casamento não cumprem os princípios básicos. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Princípio básico. Mulher, seja sujeita a seu marido como ao Senhor. Puxa vida, que palavra forte. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, olha que princípio forte. Mulher, se sujeite ao seu marido como ao Senhor. Você vê lá no livro de Gênesis, amado, o tratamento, por exemplo, da mulher de Abraão. A Bíblia diz, a própria palavra diz, que a mulher de Abraão chamava ele de Senhor. Ela se sujeitava a ele, ela obedecia a ele, e o Abraão, por sua vez, cumpria com esse princípio estabelecido por Deus, e ele sabia que ele era o cabeça, que era ele que eu mandava, que era ele que era a voz ativa no casamento. É um princípio de Deus. Então, quando nós deixamos de cumprir este princípio, automaticamente, amado, nós deixamos de obedecer a sua palavra. Mas observe hoje como que as coisas estão invertidas. Observe hoje como esses princípios não estão sendo estabelecidos dentro do casamento. Por isso esse número exorbitante aí de pessoas se separando. Por
quê? Porque não estão cumprindo com coisas básicas que Deus estabeleceu para que haja um casamento feliz. A Bíblia está dizendo aqui, mulher, se sujeite ao seu marido, né? O marido é o cabeça. Assim como o Cristo é o cabeça da igreja, assim também o marido é o cabeça da mulher. Olha como as pessoas hoje não estão cumprindo esse princípio básico. Hoje as mulheres, praticamente a maioria dos casos, são elas que têm voz ativa dentro da casa, são elas que dão a última palavra dentro da casa. Hoje em dia não é mais o marido que pensa em fazer algo, consulta a mulher, não vamos fazer, a mulher é assim que não vamos fazer, não, é a mulher que toma a frente. Muitos casos é a mulher que vai lá e toma a decisão. Às vezes o marido nem sabe o que a mulher está fazendo. Então esses princípios, quando são quebrados, amado, automaticamente fica até difícil de a gente orar para que Deus restaure, porque os princípios que ele está estabelecendo você não está obedecendo, e a própria palavra está falando aqui, ele não vai contra a sua palavra, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se está sendo estabelecido, ele quer que seja seguido. Então se a Bíblia está dizendo, mulher, seja sujeita a seu marido, então a mulher tem que se sujeitar ao seu marido. No entanto, os maridos hoje, só a graça de Deus, amado. Eu vejo hoje, eu acompanho alguns casamentos, que se fosse mulher naquele relacionamento, eu não me sujeitava a um marido desse. Hoje nós vemos aí, né, os princípios sendo invertidos, a mulher dentro da casa fazendo o papel do homem, e o homem, por sua vez, dentro do lar, no casamento, fazendo o papel da mulher, amado. As coisas estão mudadas, as coisas estão trocadas, e a gente vê que isso não convém da palavra de Deus, não é o que a Bíblia nos ensina. A própria palavra fala lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2, o versículo de número 18, eu não vou nem abrir, que é muito fácil, esse texto é muito fácil você compreender ele também. A própria Bíblia fala que quando Deus ele criou a terra, quando ele criou tudo, e criou também o homem, ele olhou para o homem e falou assim, puxa vida, não é bom que o homem esteja só, não é bom. Então eu vou fazer para ele uma ajudadora, eu vou dar para ele uma adjutora, em outras traduções fala assim. Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, então eu vou dar para ele uma mulher para ajudar ele, uma mulher para ser a ajudadora do homem, porque não é bom que o homem esteja só. Então o próprio Deus percebeu e falou, não, quer saber, eu vou dar uma ajudadora para ele, eu vou dar uma mulher, eu vou colocar uma mulher do lado dele para ajudar ele. Deus não colocou a mulher e falou assim, não, quer saber, eu vou logo colocar aqui um plano B, se Adão não fizer a parte dele, então Eva assume o lugar dele de cabeça. Não, ele não fez isso não. Ele falou, não, Adão continua sendo cabeça, eu vou colocar a mulher apenas para ajudar, vai ser a ajudadora. E aqui no Novo Testamento esses princípios não mudaram não. O próprio Paulo está falando aqui, a mulher ela tem que se sujeitar a seu marido, a mulher ela tem que se sujeitar a seu esposo. Hoje em dia, amado, quando as pessoas não cumprem com esses fundamentos básicos para ter um casamento feliz, às vezes, amado, ou na maioria das vezes a pessoa acaba se frustrando dentro da sua casa, acaba se frustrando no seu casamento, e isso, amado, é muito triste. Quando você quer inverter algo que Deus já estabeleceu, é triste, amado, é triste. E o pior de tudo não é isso não. O pior de tudo, amado, é que quando essas situações são invertidas, o próprio Deus, como eu tenho falado aqui, é impedido de abençoar. Nós vemos, amado, do Antigo Testamento até ao Novo, esses fundamentos se cumprindo. Você vê, por exemplo, lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Olha lá aquela história da mulher sunamita, lembra? A Bíblia diz que aquela mulher sunamita, ela era uma mulher muito rica, muito bem de vida. E ela decidiu, olha só, está lá no capítulo 4 de 2 Reis, ela decidiu abençoar o homem de Deus, que naquela época era o Eliseu. Ela falou assim, não, peraí, eu vou fazer uma casa para ele. Mas a Bíblia não mostra aquela mulher, por ela ser rica, construindo uma casa logo, só porque ela viu que o homem de Deus precisava, não, eu vou construir e acabou. Não, a Bíblia diz assim, aquela mulher percebeu que aquele homem era o santo homem de Deus, ela foi lá e consultou ao seu marido, pediu lá a bênção dele, perguntou dele se ela poderia construir a casa, o marido autorizou, ela foi lá e construiu. Então, não estou dizendo que a mulher hoje não pode ter voz ativa. Eu não estou dizendo que a mulher hoje ela não pode mais tomar nenhuma decisão. Pode, mas participe ao seu esposo, participe ao seu marido, participe ao seu cônjuge. Se é para você, a Bíblia fala acerca disso, eu vou falar amanhã. Se é para você ter uma vida de solteiro, então por que você casou?
Se é para você esconder, não participar, a sua esposa, o seu esposo, o seu dia a dia, então por que você quer viver uma vida de casado? Isso aí, amado, é uma vida de solteiro, né? Hoje eu vejo os casais, né? A esposa esconde a senha do celular dela, 7 chaves. O marido também é uma luta para pegar o celular do marido, para pegar o celular do esposo, e a senha às vezes é aquela complicação, porque, poxa, se tu quer viver uma vida de solteiro, então não casa não, não precisa tu casar. Agora, se tu casou, tu tem que ter em mente que vocês dois agora são uma só carne. Então não tem o porquê esconder algo um do outro. Não tem o porquê esconder, se você está escondendo alguma coisa, porque tem alguma coisa errada aí. Então, os princípios básicos para ter um casamento feliz e abençoado hoje estão sendo quebrados, né? O marido quer viver do jeito dele, da forma dele, a esposa quer viver do jeito dele, da forma... Olha a finança, por exemplo. Quando o marido trabalha, quando a mulher também trabalha, puxa vida, ao invés de o casal se unir, a Bíblia está dizendo que são uma só carne, se unir, vamos falar, ó, é assim, estamos ganhando tanto, vamos fazer tanto. Não, é cada um com o seu dinheiro. Ainda tem marido que fala assim, não, tu fica com o teu dinheiro para lá, que eu vou ficar com o meu dinheiro para cá. Aí acaba se endividando, acaba entrando em conflitos dentro de casa por causa de dívida, e aí fica colocando a mão na cabeça, falando, onde é que eu estou errado? Poxa, vocês dois são um. Vocês não são duas pessoas distintas da mesma casa, não. Vocês são marido e mulher. Tem que se unir para ter uma relação estável dentro da casa, para lidar com seus filhos, para lidar com toda e qualquer situação. Se casou, amado, então tu e a tua mulher, ou você e o seu esposo, os dois é um só, é uma só carne. E a mulher tem que se sujeitar ao seu marido, e o seu marido, por sua vez, ó, versículo 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Vê como os princípios estão sendo invertidos aí? A mulher não quer se sujeitar ao marido, o marido, por sua vez, não quer amar a sua mulher, e é forte aqui, marido, ame a sua mulher, como Cristo amou a sua igreja, e morreu por ela. Olha só, o tamanho, a profundidade do amor para com a esposa. O marido tem que amar a esposa de tal forma, que ele é forte isso aqui, que tem que amar como Cristo amou a sua igreja. Amado, Jesus morreu pela sua igreja. Jesus se entregou pela sua igreja. Jesus se sacrificou por ela. É isso que acontece nos casamentos hoje? O marido amando a sua esposa a tal ponto de se sacrificar por ela. O marido amando a sua esposa a tal ponto de fazer algo só para fazer ela feliz, só para fazer ela bem. É isso que você vê nos casamentos hoje? Você pode dizer assim, não, pastor, não é isso que eu vejo. Então, se você foge dos princípios básicos da palavra de Deus para você ter um casamento abençoado, como que você vai ter um casamento abençoado? Se tudo que se diz respeito a casamento já está aqui instituído por Deus e você quer mudar, como que você vai olhar para Deus e falar, meu Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, restaura a minha casa, restaura a minha família, se está aqui os princípios e você não quer seguir? Marido, ame a sua mulher. Ame a sua mulher, proteja a sua mulher, vocês são uma só carne. Esposa, se sujeite ao seu marido, ao seu esposo, participe tudo a ele, vocês dois são juntos, vocês dois são um só. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo de número 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela edifica o seu lar, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. Amado, olha só como é que funciona dentro de um casamento, dentro de uma relação conjugal, dentro de um casamento de dois, né? De uma pessoa que se uniu, que entende o propósito do que é ter ou do que é manter um relacionamento. A mulher sábia, por exemplo, poxa, hoje em dia a mulher hoje, ela cresceu muito na sociedade. Hoje em dia, as mulheres, elas estão crescendo cada dia mais na sociedade. Tem alguns casamentos hoje que na maioria das vezes, eu estou vendo esse índice crescendo, isso está me assustando até. Na maioria das vezes, quem sustenta a casa é a mulher. Quem trabalha dentro da casa é a mulher. Quem coloca o mantimento, a comida
para dentro de casa é uma mulher. Então, hoje em dia, amado, olha como é que chegou a situação. Há 5 anos, 10 anos atrás, né, a mulher estava tentando lutar para entrar no mercado de trabalho. Então, os casamentos já foram começando a se frustrar já aí, porque a mulher começou a trabalhar também, a mulher começou a ganhar até o mesmo salário que o homem, e às vezes ganhava até mais do que o homem, mas amém, o homem também trabalhava. Então, eram os dois juntos dentro de uma casa trabalhando, para ter uma família abençoada, para ter como suprir as necessidades. Hoje em dia as coisas mudaram a tal ponto que são as mulheres que vão para a rua trabalhar, os maridos ficam em casa. As mulheres que colocam mantimento para dentro de casa e os maridos não ficam em casa sem ter trabalho, sem fazer nada. Então se inverteu. É isso que eu percebo hoje no casamento. Se inverteu, se quem era para estar trabalhando, era o homem, quem está é a mulher, então entra em acordo. Poxa, amor, é eu que estou trabalhando, é você que está trabalhando agora, então já que você está cumprindo o meu papel, eu vou cumprir o teu papel também aqui dentro de casa. Eu vou te ajudar aqui na louça que tiver para lavar, eu vou te ajudar aqui na roupa que tiver para lavar, mas não, amado. Hoje em dia o que eu vejo? A mulher além de trabalhar, a mulher além de sustentar o marido, que já está errado, aí, a mulher além de colocar o mantimento para dentro de casa, quando ela chega, ela ainda tem que cumprir as obrigações dela de mulher, já que ela tem um marido em casa. Aí quando ela vai cobrar do esposo, fala, meu esposo, poxa, eu estava trabalhando, o que custa tu cuidar do menino, o que custa tu lavar uma louça, o que custa tu lavar uma roupa, porque eu estou fazendo o teu trabalho. Qual é a resposta dos homens? Isso aí é teu trabalho, isso aí é tu que tem que fazer. Negócio de lavar louça é contigo, negócio de lavar roupa é contigo, negócio de cuidar de menino, isso aí é teu trabalho. Mas é ela, presta atenção, marido, é ela que está cumprindo o teu trabalho. Por que tu não faz o dela? Por que vocês não entram em acordo? Por que vocês não se ajuntam ali para se ajudar um ao outro? Então, amado, quando foge do princípio, dá para ajeitar. O problema é que os maridos ou as esposas não querem se ajeitar. É cada um pro seu lado, já que eu estou dando mantimento aqui, então é eu que vou mandar, é eu que vou comandar. Aliás, você vê lá no Antigo Testamento, amado, uma mulher que ela tinha voz ativa no seu casamento. Lembra lá? O caso daquele casal chamado Acabe e Jezabel. A Bíblia diz que o Acabe ele era o rei de Israel. Porém, quem comandava tudo por trás era quem? Era Jezabel. E Acabe era conhecido como capacho de Jezabel. Acabe só estava ali, tipo como que representando, mas quem comandava tudo era Jezabel. Às vezes a gente vê na Bíblia Sagrada que até Acabe ele queria servir a Deus, até que Acabe queria adorar a Deus. Não adorava porque a Jezabel, a sua esposa, servia a deuses pagãos. Então a Jezabel colocou na mente do marido que ele também teria que servir a Baal, que ele também teria que adorar a Baal. Então, quando você vê, amado, uma mulher tentando tomar a frente do marido, você vê um casamento assim, como o de Acabe. Você vê um casamento assim como Acabe e Jezabel, um casamento arruinado, um casamento destruído. Por quê? Porque fugiu completamente dos padrões bíblicos. Então, a Bíblia fala muitas coisas acerca do casamento, da relação conjugal, homem e mulher. Mas hoje, amado, o que Deus tem nos mostrado é que os princípios, os valores morais da família, infelizmente, eles estão corrompidos, infelizmente eles estão invertidos e na maioria das vezes as pessoas, os casais não chegam a comum acordo e acabam essas divergências. Mas em toda a Bíblia Sagrada nós vemos instruções acerca de um casamento abençoado. Se você for lá na carta de Pedro, lá em 1 Pedro, vai lá comigo, lá na primeira carta lá no finalzinho da tua Bíblia, 1 Pedro no capítulo de número 3, olha só, amado, a seriedade disso. O que eu estou falando para você aqui é algo sério, né? Infelizmente hoje, quando as pessoas pegam na Bíblia, os homens de Deus pegam na Bíblia, eles querem seguir tudo que a Bíblia diz. Eles querem seguir todo e qualquer tema que a Bíblia aborda. Eles falam assim, não, eu vou seguir isso aqui porque isso aqui é importante. Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é... Não, mas tudo que está aqui é importante. Então, se você, da mesma forma que você leva a sério, né, a sua vida financeira, você segue na Bíblia Sagrada para prosperar, mas então siga também no seu casamento. Da mesma forma que você leva a sério aqui a sua vida para se santificar,
santificar, porque a Bíblia te orienta que você tem que se santificar, leve a sério também o que a Bíblia te orienta acerca do casamento. Assim como você recebe bênção de Deus na tua vida financeira, no teu trabalho, né, na tua saúde, por seguir os mandamentos bíblicos, assim também Deus quer te abençoar no seu casamento, se você seguir os mandamentos, os preceitos que está aqui acerca de casamento na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Por isso, olha o que diz aí, capítulo de número 3, eu vou ler a partir do versículo 1 Pedro, lá no final, achou? Diz assim, ó: semelhantemente, vai falar de casamento ainda, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Olha só, que algo forte, que coisa forte, que coisa tremenda aqui. A mulher, olha só, como é importante a sabedoria de uma mulher dentro de uma casa. A Bíblia está dizendo aqui, Pedro está falando aqui, a mulher pode muito bem, sem dar uma palavra, ganhar o seu marido para Jesus, apenas se sujeitando a ele. Eu já acompanhei vários casos assim, né, de a mulher querer servir a Deus e o marido não. Eu já acompanhei casos, amados, que a mulher ia para a igreja e o marido bêbado em casa, se jogava na porta de casa, não deixava a mulher sair para a igreja. E a mulher, amado, o marido falava, não quero você na igreja. Ela ia, esperava ele deitar, esperava ele dormir, se sujeitava a ele, ia orar a Deus, ia buscar a Deus. Mas tudo que o marido dela, mesmo todo errado, mesmo todo fazendo tudo errado, na cachaça, na bebedeira, ela se sujeitava a ele, não falava uma palavra, não dava uma palavra. No entanto, aquele marido foi vendo o procedimento da sua mulher, aquele marido foi vendo a sabedoria com aquela mulher se sujeitava a ele dentro de casa. Ele olhou para ela e falou assim, não, quer saber? Eu vou servir a esse Deus que a minha mulher serve. Quer saber? Eu vou adorar esse Deus que a minha mulher adora. Aí a mulher ganhou o seu marido sem dar uma palavra, sem pregar a palavra para ele, sem falar nada. Ela ganhou o seu marido através apenas da sabedoria. Hoje em dia, amado, falta a sabedoria de muitas mulheres dentro de casa, né? Muitas mulheres hoje, por ver esses valores invertidos aí, acabam agindo de forma nécia, agindo de forma que não coloca sabedoria na sua forma de agir, e ao invés de edificar o seu casamento, acaba destruindo ele. E a Bíblia está dizendo aqui, se você usar de sabedoria, vós mulheres, se usarem de sabedoria, vocês vão salvar o seu casamento sem dar uma palavra, apenas através do seu procedimento, apenas através do seu testemunho. Mas a Bíblia continua, versículo 2, considerando a vossa vida casta em temor, versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Olha aí, ó. Sara obedecia a Abraão a tal ponto que chamava ele de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só que tremendo que a Bíblia está dizendo aqui, amado. Para que as tuas palavras, para que as tuas orações não sejam impedidas, haja de forma sábia no teu casamento. Para que as tuas orações não sejam impedidas, ou que as tuas orações sejam ouvidas, vocês têm que seguir esses princípios aqui. Mulheres, se sujeitem ao seu marido, tome a sua atitude, tome a sua posição de homem de Deus, né? Ainda mais se você for da igreja, tome a sua posição de homem de Deus, siga os princípios que a Bíblia te orienta a seguir e tenha um casamento abençoado. Quando esses princípios são quebrados, quando esses princípios não são mantidos, versículo 7, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Haja dentro da sua casa, haja dentro da sua família com entendimento, né? Marido, tenha entendimento com a sua esposa, esposa, saiba com entendimento ter uma relação saudável com o seu esposo. Puxa vida, hoje em dia, eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Eu sempre falo para ela, hoje em dia eu já melhorei muito. Eu já tenho 8 anos
com a minha esposa, já melhorei muito para a glória de Deus. Deus tem me moldado, Deus tem feito a obra de fato na minha vida. Mas se tem uma coisa que eu admiro na minha esposa, é a forma com que ela me trata, né? Por mais que eu esteja na frente de todo mundo, falando a maior mentira do mundo, que não é o caso, fazendo tudo o que é errado, ela vê e ela não fala nada ali na frente de ninguém. Quando eu estou conversando com alguém, ela nem se intromete. Por mais que eu esteja mentindo, por mais que eu esteja aumentando, por mais que eu tenha falado muita besteira, ela não fala nada ali. Ela deixa para falar comigo em casa. Ela deixa, se for o caso, para me exortar, para falar que eu falei besteira, em casa, mas na frente ela não fala nada. Ela sempre agia com sabedoria, e eu ficava atentando para aquilo. Eu falei, poxa, minha esposa é uma mulher sábia. Se ela me repreende ali na hora, é capaz de haver briga ali, a gente ir brigado para casa. Então sempre quando um começa a se exaltar, o outro vai lá e cala, e apazigua. Eu sempre falo lá na igreja, lá em casa, mas não tem essa não. Lá em casa quem fala mais alto sou eu. Quando ela chega para mim e fala bem assim, vai lavar a louça, eu sempre falo mais alto. Eu olho para ela e falo, eu já lavei. Eu falo mais alto lá quem manda é eu. Você está entendendo aí? Então é sabedoria, é saber agir, né? É saber se relacionar com o seu esposo, com o seu marido, com a sua mulher. Então essa falta de sabedoria, amado, essa falta de entendimento da palavra, essa falta de seguir os preceitos bíblicos para ter um casamento abençoado, tem acabado hoje com muitos relacionamentos. E se a gente for sentar com um casal e colocar o casal que está se separando, por exemplo, na frente, e falar, o que está acontecendo? Poxa, um apontando o dedo para o outro, um falando, não, a culpa é dele porque ele é assim, assim, assim. E aí, mulher, o que é? Não, a culpa é dele porque é assim, assim, ele é assim, isso, aquilo outro. E a gente vê que eles não se sentam para tomar uma atitude conjunta, não se sentam para falar assim, poxa, o que está acontecendo no nosso casamento? Está dando errado, vamos mudar alguma coisa? Eu sempre, quando eu atendo o casal, eu sempre falo para ele, mulher, o que tu pode fazer para que tu tenha um casamento abençoado? Não, mas é assim, não, o que tu pode fazer? Aí a mulher fala, não, pastor, eu acho que eu poderia fazer isso. Aí eu olho para ele e falo, o que tu pode fazer para te ter um casamento abençoado? Não, pastor, não, o que tu pode fazer? Pastor, eu acho que eu posso fazer assim, assado. Aí eu falo, então por que tu não faz, mulher? Por que tu não faz, marido? Por que vocês não fazem aquilo que vocês sabem? Tá vendo que vocês sabem o que é para fazer? Tá vendo que vocês sabem qual é o erro? Tá vendo que vocês sabem onde é que o inimigo tá agindo aí? Vocês sabem onde é que está o erro. Por que vocês não fazem o possível para ajeitar? Aí é quando eles caem em si e falam, é verdade, eu estou errado mesmo, eu poderia fazer mais, eu poderia ceder mais, eu poderia ajudar mais, mas infelizmente hoje, amado, a falta de diálogo tem acabado com os casamentos, a falta de sabedoria tem, infelizmente, acabado com muitos relacionamentos aí. Então, amado, eu queria falar mais, se for falar de casamento aqui, nós vamos falar a noite todinha, mas eu não tenho espaço, eu não tenho tempo para falar isso. Então amanhã eu vou dar continuidade a essa mensagem. Amanhã eu vou ministrar a terceira parte. Se não der para terminar tudo amanhã, eu ministro na segunda-feira, a quarta etapa. Tem muita coisa ainda importante para falar, né? Acerca dos filhos dentro da casa, para falar acerca das relações sexuais. Tem gente que ainda tem muito tabu de como é que tem que ser feito. Ontem um irmão me perguntou, pastor, a gente pode levar a mulher no hotel, né? Mas o irmão estava perguntando se a gente pode levar para o motel, então tem muitas dúvidas, né, e muitos tabus e muitos ensinamentos, até de homens de Deus aí, que não convém, que não batem com a palavra de Deus, né? Hoje em dia, não vou nem falar isso hoje não, vou falar só amanhã. Então eu quero que você acompanhe conosco a mensagem que nós vamos ministrar amanhã. Nós vamos dar continuidade. Mas mulher, seja sábia, haja com sabedoria, edifica a tua casa, não seja tola não destrua ela com a tua própria mão não. Ganhe o teu marido para Jesus apenas com os teus gestos, com as tuas atitudes. Não precisa nem tu pregar. Se tu agir de forma sábia, tu vai ganhar o teu esposo para Jesus, e assim vice-versa. Amém? Amanhã nós vamos dar continuidade, vamos falar acerca de 1 Coríntios 7, tudo relacionado a casamento, a relação conjugal, a filho, tudo, amado, tudo que você, qualquer dúvida que você quiser tirar acerca de relacionamento, pesquisa aí 1 Coríntios 7, eu vou pregar amanhã acerca disso, você vai esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas vão ser esclarecidas em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu quero agradecer a você que nos ouve, que está nos acompanhando aí via Facebook, a você que ouve essa mensagem pelo YouTube, nos ajude a propagar o Evangelho do Reino, amado, nos ajude a ganhar o maior número de almas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, aguarde aí, amanhã nós vamos postar a terceira parte dessa mensagem. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.